Olá, queridos irmãos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus. E eu estou passando nesta noite, onde quero orar por você que nos acompanha. Daqui a pouquinho estarei entrando em oração, aliás, já preparei aqui meu copo com água. Como você pode ver, prepare também um copo com água, onde daqui a pouquinho estarei entrando em oração, onde eu tenho a certeza que a mão de Deus ela vai te alcançar e vai se fazer forte na sua vida, aonde quer que você esteja, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém, queridos? Eu tenho aqui uma palavra de Deus ao seu coração. Antes de entrar em oração, quero trazer aqui a mensagem de Deus ao seu coração, você que nos acompanha, aonde eu quero falar com você que há muito tempo talvez você não sente a presença de Deus. Você que vai à igreja, você que foi batizado nas águas, talvez um dia você já até foi batizado no Espírito Santo, mas com o passar do tempo, a santidade ela foi caindo em rotina com relação a algumas pessoas, e muitas são aquelas pessoas que elas têm, com o passar do tempo, como falei, elas têm perdido essa sensibilidade à voz do Espírito de Deus, e isso tem sido um dilema na vida de muitas pessoas, e muitas são aquelas que se perguntam o que fazer para voltar, ter um encontro novamente com o Espírito Santo. Você vai entender aqui nessa mensagem como ativar o Espírito Santo de Deus na sua vida. Colossenses, capítulo 3, versículo de número 1, assim está escrito: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Se você prestou bem atenção na palavra, a Bíblia diz: se foste ressuscitado juntamente com Cristo. Alguém, para ressuscitar com Cristo, é necessário primeiramente desativar a natureza humana. Quando a minha natureza humana ela é desativada, automaticamente a natureza divina ou o Espírito Santo de Deus ele é ativado na vida daquele alguém. E quando o Espírito Santo de Deus é ativado na vida daquele alguém, pelo fato de ter sido desativada a natureza humana, imediatamente o Espírito Santo do Todo-Poderoso, ele domina, ele passa a ter o domínio ou o controle totalmente da vida daquele alguém, no qual o próprio Espírito de Deus o foi ativado. E quando ele assume o controle ou o domínio da vida de um alguém, ele por sua vez, pelo fato dele ter o domínio ou o controle da vida daquela pessoa, obviamente que quem tem o controle de algo sabe o que aquela determinada pessoa está precisando. Então, quando o Espírito Santo assume o controle ou o domínio na vida de um alguém, esse alguém não precisa se preocupar com as coisas da vida. Esse alguém não precisa se preocupar com amanhã, mesmo os problemas existindo. Esse alguém não precisa se preocupá-lo, porque aquele que está no domínio, ou aquele que está no controle, o qual é o Espírito Santo, ele é dono de todas as coisas. E ele sendo dono de todas as coisas, ele vai fazer tudo por você, quando ele está no domínio ou no controle de toda a minha vida. Amém, queridos? Se você prestou bem atenção, a Bíblia deixou bem claro no capítulo 3, versículo 1 de Colossenses: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Ou seja, quando a minha natureza humana ela é desativada, automaticamente ativa-se em mim a natureza do Espírito Santo de Deus, ou a natureza divina. Quando a natureza divina é ativada dentro de mim, ou quando a natureza do Espírito Santo em mim ela é ativada, automaticamente as coisas do mundo para mim é como se não mais existissem, porque as coisas que estão vinculadas ao mundo, elas não mais me preenchem, elas não mais me completam, elas não mais podem fazer parte da minha vida. Quando a minha natureza humana é desativada e ativada em minha natureza divina, a natureza do Espírito Santo, as coisas vinculadas ao mundo, elas não podem mais fazerem parte da minha vida, porque é como se elas para mim não mais existissem.
Porque essas coisas que estão vinculadas ao mundo, se está ativada em minha natureza do Espírito Santo, se está ativada em minha natureza divina, as coisas do mundo com relação a mim, é como se elas não existissem mais. Como disse o apóstolo Paulo aqui um pouco atrás, em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Olha o que diz o apóstolo Paulo, ele diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Veja que ele fala, pela cruz de Cristo, o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. É como se um não existisse para o outro. E isso é ter a natureza humana desativada e ter ativado em si a natureza divina, ou a natureza do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito de Deus é ativado em alguém, as coisas do mundo, por exemplo, o vício, é a mentira, o ódio, a malícia, o engano, o pecado, essas coisas para mim é como se não mais existissem. Porque eu não vivo a natureza humana mais, a natureza humana foi desativada. E essas coisas que estão vinculadas ao mundo, elas fazem parte da natureza humana. Então, se minha natureza humana foi desativada, essas coisas que estão vinculadas ao mundo, as quais são vinculadas à natureza humana, elas não podem mais fazer parte do meu convívio, porque essas coisas não mais me preenchem. Essas coisas elas não mais me completam. Essas coisas elas não podem mais fazerem parte do meu convívio, do meu dia a dia. Por quê? Porque a minha natureza humana foi desativada. Quando eu falo da natureza humana, eu estou falando das coisas da vida. Porque se tratando da natureza humana, está se tratando de problema. Porque a natureza humana é um problema em si. A natureza humana ela está vinculada ao pecado. A natureza humana ela está vinculada à mentira, está vinculada ao ódio, está vinculada ao racismo, está vinculada às coisas que estão interligadas diretamente ao mundo. Então, quando a natureza humana de alguém, essa natureza humana, ela por sua vez foi desativada na vida de alguém, as coisas concernentes ao mundo não podem fazer parte mais da minha vida, porque eu não estou vivendo para o mundo. Como eu falei, a natureza humana é um problema em si. Então, se foi desativada essa natureza humana, eu vou viver a natureza divina, a qual foi ativada em mim, ao qual o Espírito de Deus foi ativado na minha vida. Eu vou viver a natureza divina, a qual tem a solução para o meu problema, porque a natureza humana, como eu falei, se trata de problema. A natureza divina se trata de solução. E muitas pessoas estão vivendo a natureza humana. E a natureza humana, ela vai trazer problema para mim, ela vai trazer problema para você. A natureza humana, ela se torna uma prisão na vida das pessoas. A natureza humana, ela nos prende pelo pecado. A natureza humana, ela nos prende pelo ódio do mundo. Ela nos prende pelo engano do mundo. Ela nos prende pelos vícios do mundo. A natureza humana, ela nos prende pelas coisas que estão vinculadas ao mundo. Então, eu tenho que simplesmente, eu devo, por minha vez, desativar de mim essa natureza humana, para que a natureza divina seja ativada dentro de mim. Quando eu ativo a natureza divina, o Espírito de Deus em mim, as coisas ligadas ao mundo é como se elas não mais existissem para mim, porque elas não fazem mais parte da minha vida, porque a natureza humana foi desativada. Agora eu vou viver a natureza do Espírito, porque o Espírito de Deus foi ativado dentro de mim. A natureza humana, como falei, é um problema. A natureza divina é a solução. E por que muitas pessoas estão sem a solução? Porque estão vivendo a natureza humana. A natureza humana ela vai trazer problema, ódio. A natureza humana ela vai trazer o engano. A natureza humana ela vai trazer o que o mundo tem para te oferecer. A natureza divina ela vai te trazer aquilo que o mundo não tem para te oferecer. A natureza humana ela vai te trazer problema. A natureza divina vai te trazer solução. A natureza humana vai te trazer tristeza, a divina alegria. A natureza humana vai te trazer prisão, a divina vai te trazer liberdade. A natureza humana, ela vai te trazer aflição, angústia. A natureza divina vai te trazer paz. Porque a Bíblia diz que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é alegria e paz no Espírito Santo de Deus. E muitas pessoas estão dentro da igreja, mas ela não tem paz. Muitas pessoas, elas estão congregando, mas elas não têm mais alegria, a alegria delas acabaram.
Muitas pessoas elas estão congregando, só que muitas pessoas sem perceber estão vivendo no pecado, não que elas estão cometendo pecado lá fora, mas porque elas estão vivendo a natureza humana em si. E como eu falei, a natureza humana está vinculada ao mundo, está ativada a natureza humana e desativada a natureza divina. E por isso muitas pessoas estão dentro da igreja faltando muita coisa na vida delas. Como falei anteriormente, a natureza humana está vinculada ao problema, a natureza divina vinculada à solução. Então eu devo desativá-la, a natureza humana, a qual está me trazendo o problema, e ativar a natureza divina, a qual vai me trazer a solução. Ativar dentro de mim o Espírito do Todo-Poderoso, ele vai ter o controle, o domínio da minha vida. E aquele chamado Espírito Santo de Deus que vai estar no controle, no domínio da minha vida, ele tem todas as coisas as quais eu e você precisamos. Ou seja, mesmo que haja um problema na vida de alguém, quando ele está vivendo a natureza divina, ou quando o Espírito de Deus é ativado na vida de um alguém, esse alguém não precisa se preocupar, mesmo que o problema exista. Por quê? Porque aquele que está no controle, ou aquele que está no domínio, ele tem todas as coisas as quais você precisa. Ele sabe de tudo que você está precisando. E quando ele está no controle ou no domínio da vida de um alguém, ele vai te suprir em tudo que você necessita. Tá bom, queridos? Mesmo você que tem um problema, que está enfrentando uma luta, você não precisa se preocupar. O que você precisa é desativar a natureza humana e ativar em si a natureza divina. Ativar em si o Espírito Santo. Porque as coisas que estão ligadas ao mundo, elas estão interligadas à natureza humana. É necessário desativar a natureza humana e ativar a natureza divina. Porque a natureza humana está vinculada a esse mundo, mas a natureza divina está vinculada ao Espírito de Deus. A natureza humana ela vai me trazer em si problema. A natureza divina vai me trazer em si a solução. Se você quer solução para todos os teus problemas, independente do qual ele seja, independente do que você está vivendo, se você ativar a partir de hoje a natureza divina, se você ativar em si o Espírito de Deus e desativar a natureza humana, você que não conseguir se libertar, você vai se libertar a partir de hoje. Você que estava tendo noite de aflição, você vai ter noite de paz. Você que estava tendo dias de angústia, você vai ter dias de felicidade. Você que estava preocupado com algo, você não vai mais precisar se preocupar, mesmo que exista ou que haja um problema, porque se você deixar que o Espírito de Deus tenha o controle, o domínio da sua vida, ele vai trazer em si, na tua vida, todas as coisas que você precisa, porque ele é dono de tudo. Só precisa você desativar a natureza humana e ativar a natureza divina. Olha o que disse mais no versículo de número 2, diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ou seja, alguém que tem a natureza humana ativada, pensa nas coisas aqui de baixo. Alguém que desativa a natureza humana e ativa a natureza divina, ou o Espírito Santo de Deus, pensa nas coisas lá de cima. Porque quando alguém tem a natureza humana ativada, obviamente, ela vai estar voltada para as coisas da terra. Mas quando alguém desativa a natureza humana, ativa a natureza do Espírito, o Espírito de Deus em si, ela não vai pensar nas coisas concernentes à terra, ela vai pensar nas coisas concernentes ao reino de Deus. O versículo de número 3 diz assim: porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque morreste. Quando a Bíblia fala morrer, mais uma vez repito, está se falando em desativar a natureza humana. Quando você desativa a natureza humana, você está morrendo para o mundo, como eu te mostrei lá atrás em Gálatas 6,14. O apóstolo Paulo disse: ele está morto para o mundo e o mundo morto para ele. É como se um não existisse para o outro. As coisas que estão vinculadas ao mundo, essas coisas para ele é como se não existisse, porque ele está morto para o mundo e é como se o mundo para ele não existisse. O mesmo apóstolo Paulo que escreveu isso aqui no versículo 3: porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Ou seja, se eu quero viver a vida que Cristo tem para mim, ou que está oculta ou guardada com Cristo, à destra do Todo-Poderoso, eu tenho que simplesmente matar essa natureza humana, como você acabou de ouvir aqui. Eu devo abrir mão da minha natureza humana, porque quando eu abro mão da minha natureza humana, como você acabou de ouvir, aí eu vou vivê-lo a vida que está juntamente com Cristo, à destra do Todo-Poderoso. Amém, queridos? É o que a Bíblia fala no versículo 3: porque morreste. Ou seja,
Se eu quero viver a natureza divina, eu tenho que desativar a natureza humana. Mas para que eu viva a natureza divina, para que eu ative o Espírito de Deus em mim, é necessário que a natureza humana seja desativada. Ou seja, é necessário que eu morra. Para eu viver a natureza divina, para que o Espírito de Deus seja ativado em mim, eu tenho que morrer primeiro. E o que é morrer? É morrer para o mundo, é desativar a natureza humana. Aí a natureza divina é ativada dentro de mim. Talvez é o que está precisando em você, ou é o que você precisa para ter dias melhores, para encontrar solução para o casamento, para encontrar cura para a tua saúde, a libertação para o vício, para encontrar a solução porque você está vivendo há tanto tempo e você não consegue resolver. Tudo que você precisa é fazer exatamente o que você acabou de ouvir. É você simplesmente, é você se desvincular da natureza humana e você vincular teu coração nas coisas concernentes ao reino de Deus. Amém, queridos? No versículo 4, para finalizar. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Ou seja, repito, se eu quero viver a minha vida que está oculta juntamente com Cristo, eu preciso primeiramente desvincular o meu coração das coisas que está concernente a essa vida. Porque o que está concernente a essa vida se trata de problema. Essa natureza humana é um problema em si, mas a natureza divina é a solução para tudo o que eu preciso, ela tem a solução. Então eu devo, por sua vez, você também deve por sua vez, você deve abrir mão dessa natureza humana e viver a natureza divina. Quando você abre mão da natureza humana, a natureza divina é ativada dentro de si. Desativa a natureza humana e em você será ativada a natureza divina. Quando você desativar-se da natureza humana, o Espírito de Deus será ativado dentro do teu coração. Quando o Espírito de Deus for ativado dentro do teu coração, ele vai ter o domínio e o controle de toda a sua vida. Quando ele tiver o domínio e o controle de toda a sua vida, ele vai te trazer a solução para tudo o que você está precisando no nome de Jesus. É assim que se ativa o Espírito Santo, desativando-se da natureza humana. Quando a natureza humana é desativada, automaticamente a natureza divina se ativa dentro de nós. Quando é desativada a natureza humana, automaticamente é ativado, acionado em nós o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus é ativado, eu paro de buscar as coisas que de baixo, que as coisas que de baixo, como falei, se trata de problema, e começo a buscar as coisas lá de cima de Cristo vivo, como está escrito no versículo 1. E quando eu começo a buscar as coisas lá de cima, sugere que eu estou vivendo a natureza do Espírito. Quando eu estou vivendo a natureza do Espírito, ele passa a ter o domínio da minha vida. Quando ele passa a ter o domínio da minha vida, ele vai trazer tudo o que eu estou precisando, porque ele vai estar no controle. E ele é dono de tudo e de todas as coisas. Tá bom, meus amados? Eu quero orar por você agora. Querido Deus e amado Pai, Senhor Jesus, esta madrugada de oração, eu te apresento esta pessoa que ora comigo do outro lado. Sabe, Senhor, talvez esta pessoa que me acompanha em oração agora, ela está preocupada. Esta pessoa que me ouve agora, ela sente dores do corpo. Esta pessoa que me ouve, ela está pensando, meu Pai, o que vai ser deste problema que ela está enfrentando? E ela está se questionando como vai resolver, como vai ser solucionado. Porque certamente ela não tem os meios, os recursos para solucionar este problema. Mas eu peço a Deus, em nome de Jesus Cristo, para que o teu Espírito Santo venha assumir o controle, o domínio da vida desta pessoa. E que o Senhor possa trazer o total controle na vida dela, porque o Senhor tem tudo o que ela está precisando. Meu Pai, socorra esta mulher, socorra este homem, socorra essa criatura que se encontra, meu Deus, aflita. Esta pessoa que se encontra preocupada, Senhor. Talvez esse alguém que me ouve agora, meu Pai, está pensando em abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos. Porque, meu Pai, ela não está se encontrando a solução. Ela não está conseguindo encontrar, meu Deus, a saída para o problema que ela está enfrentando. Mas que o Senhor, meu Pai, venha instruir esta pessoa. Instruir ela, meu Pai, como desativar a natureza humana. E como ativar a natureza divina, que o teu Espírito seja ativado no coração desta pessoa agora. Aonde ela estiver, Senhor, esteja ela em casa, no quarto de oração, esteja ela na sala, na cozinha de casa, em algum lugar.
no hospital, no trabalho, aonde quer que essa pessoa esteja. Meu Deus, desativa a natureza humana desta pessoa e ativa, meu Pai, a natureza divina no coração. Ativa o teu Espírito agora no coração deste homem, desta mulher que me ouve. Meu Pai, que ao teu Espírito seja ativado a natureza divina, que o Senhor traga consigo na vida desta pessoa tudo que ela precisa, que ela almeja, e que ela volte a ter um verdadeiro encontro contigo, Senhor. Visita aquele que se encontra em um hospital, meu Pai, numa UTI, numa CTI, pessoas que respiram através de aparelho, pessoas desenganadas pela medicina, alguém que me ouve agora, meu Pai, na ala hospitalar. Senhor, sopra o vento da cura, sopra, Deus, o vento do teu Espírito agora, e que os doentes sejam curados, que seja livre, que o espírito de enfermidade seja banido, neutralizado, e que essa pessoa seja alcançada agora mesmo, no nome do Senhor Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por aquele que me ouve na cela fria de um presídio, a criatura que me ouve, meu Pai, em alguma prisão, Senhor, quebra as cadeias, algema, e assim como o Senhor enviou o anjo e libertou o apóstolo Pedro daquela prisão enquanto ele dormia, o Senhor também enviou um anjo, meu Deus, para libertar Paulo e Silas daquela prisão. O Senhor enviou um anjo, meu Deus, para fechar a boca dos leões, naquela cova onde Daniel estava. O Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha. Meu Deus, livra esta pessoa, Senhor. Alcança esta pessoa que me ouve em algum lugar, e que ela seja alcançada pelo teu poder. Meu Deus, que a tua mão poderosa alcança todos os sofridos, de maneira que os doentes sejam curados, que os viciados sejam libertos, que o paralítico venha levantar da cadeira de roda. A pessoa, meu Pai, que perdeu os movimentos, ela perdeu a circulação de sangue. Esta pessoa, meu Pai, que teve paralisia cerebral, meu Deus, restaura agora, neutraliza o espírito de enfermidade, esse espírito de doença, que o paralítico levante. Meu Deus, que o cego veja, que o surdo ouça. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, que aonde chegue esta oração, que ali chegue, Senhor, o teu poder, que ali, meu Pai, que eu possa visitar a cada uma destas pessoas, alguém que se encontra com o casamento destruído, que seja restaurado, o espírito de briga, de ciúme. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, alcança, Senhor, esta pessoa agora, meu Pai. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, toca, meu Pai, para libertar, para restaurar, e cura essa pessoa que sofre com hernia de disco na coluna. Esta pessoa, ela teve desgaste nos ossos. Esta mulher que sofre, meu Pai, com mioma, com um cisto no ovário, remova, meu Deus, o cisto, remova o caroço, o nódulo, o tumor, remova, meu Pai, a fibromialgia, remova a catarata, a miopia, meu Pai, remova todos os problemas que afligem esta pessoa. Repreende o espírito de insônia, a diabetes, o colesterol, a pressão alta. Normaliza, meu Deus, a pressão desta pessoa agora. Alcança, meu Deus, agora cada um que for ver esta oração, que eles sejam alcançados, curados, que eles sejam livres do nome do Senhor Jesus. Meu Deus, consagra este copo com água. Coloca nele, Senhor, a tua virtude, a tua unção. Coloca nessa água, meu Pai, a unção do teu Espírito, a unção da cura. E quem beber dessa água que seja livre, que seja curado. Quem beber dessa água que o teu poder os alcance, que haja cura, milagre. Que haja o mover do teu Espírito, meu Pai, na vida desta pessoa. Consagra, santifica, abençoa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem beber que seja curado, que receba vida, para a glória do teu santo nome. Beba da água abençoada no nome do Senhor Jesus. Beba da água.